Bom. Não sei se você vai dizer que segunda-feira a gente vai submeter uma proposta de relatório geral no E-Democracia. Tá bom. Bom, eu quero dar uma boa tarde às senhoras e os senhores, cumprimentar o nobre deputado Vicente Arruda e dar o início à rodada nossa de debate sobre o Código de Processo Civil. Para isso, eu quero convidar o consultor da casa, o Dr. Manzan, para participar aqui conosco, ele que já se encontra à nossa direita, e quero também convidar os senhores advogados, especialistas no tema, que colaboraram com os subrelatores e com o próprio relator. Eu peço, então, para que venha à mesa o professor Fred Didier Júnior, que é professor adjunto do curso de Direito da Universidade Federal da Bahia. Peço também que venha à mesa o professor Rinaldo Mouzalas, especialista em processo civil. Professor doutor em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Daniel Francisco Mitigiero. O professor doutor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, Paulo Henrique dos Santos Lucon. E o professor advogado, professor da Universidade Católica Dom Bosco de Campo Grande, o CDB, professor Luiz Henrique Volpe Camargo. Quero inicialmente agradecer, em nome desta casa, vossas excelências, que tanto têm contribuído para o enriquecimento desse debate, para a sua formulação e agora finalização. Bom, eu, como já disse a todos, eu tomei pé do trabalho que foi feito pelo deputado Sérgio Barradas Carneiro. Eu já tive 3 reuniões com o Dr. Fred Didier, que fez um apanhado geral do trabalho feito. Depois disso, eu fiz uma reunião com a consultoria da casa. Eu tive a participação de 3 dos consultores que puderam me trazer um pouco do trabalho que realizaram junto aos subrelatores. Estavam o Dr. Manzan e também o Dr. Luiz Fernando, está aqui conosco, o Dr. Henrique. Os 3 são consultores da consultoria que está disponibilizada para os trabalhos desta comissão. E também iniciei um trabalho de debates com alguns juristas brasileiros que têm me pedido para fazer esse debate, e já fiz uma rodada com o professor Cândido Rangel Dinamarco. Depois eu fiz também com a professora Tereza Arruda Alvim Ambier. Agora tenho uma rodada organizada pelo professor Lucon, que será dia 22, em São Paulo, sexta-feira, com um grupo de juristas. E também estou abrindo a minha agenda para, durante o mês de janeiro, colocar à prova esse trabalho feito. Recentemente eu fiz uma visita ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Pude também recolher algumas das suas preocupações e farei uma nova reunião com ele. Depois, eu pretendo ali para o dia 20 de janeiro, depois de ter feito, 20 de julho, depois de ter feito as discussões, aí, junto com um grupo de juristas e também com a consultoria da casa, fazer as nossas opções, né? Eu sinto que tem um núcleo consensual do trabalho já feito e tem um núcleo ainda não consensuado, né, em debate. E assim eu vou tentando construir
o máximo consenso, e onde não houver consenso, eu pretendo aprofundar os debates e fazendo as escolhas para a entrega do relatório, que eu pretendo fazê-la no dia 8 de agosto, que foi o meu compromisso aqui com a comissão. Então, eu trabalharia do dia 18 de julho até o dia 8 de agosto, de um lado, ouvindo especialistas, e de outro lado, com esse grupo de juristas e mais algumas pessoas, e a consultoria da casa, fazendo as nossas opções. Também eu fui olhar no regimento, para saber em cima do que nós estamos discutindo, né? Digamos, qual é o trabalho atual. E hoje de manhã, num debate com a consultoria ela considera que o trabalho atual é o trabalho oferecido pelos subrelatores, né? Pelos relatores parciais. Então, eu colocarei esse trabalho no E-Democracia, eles se comprometeram a fazê-lo até segunda-feira, e, paralelamente, eu vou colocar para as discussões públicas o que foi concluído pelo deputado Sérgio Barradas Carneiro, mas ele terá, digamos assim, será um produto a ser comparado com esse que oficialmente será discutido, tendo em vista os aspectos regimentais. Portanto, eu colocarei em consulta pública o trabalho feito pelos subrelatores, que sei que parte do que o deputado Sérgio Barradas Carneiro concluiu, ele busca as contribuições dos subrelatores, mas muitas das contribuições dos subrelatores não estão no trabalho do deputado Sérgio Barradas Carneiro. Bom, então esse é o procedimento. O objetivo desta reunião é ouvir os senhores especialistas aqui, que farão agora um debate público do que já foi produzido, para que nós possamos, assim, concluir do que é o núcleo consensual e do que é o núcleo ainda divergente, né? Nós queremos um Código de Processo Civil que seja mais simples, né? Portanto, o trabalho de simplificação é um trabalho importante. Queremos também que tenha maior segurança jurídica, né? Que o processo seja célere, né? Enfim, que nós consigamos garantir ao processo civil brasileiro e, portanto, à prestação da justiça, maior celeridade, maior simplicidade, maior garantia jurídica, né? Maior segurança jurídica na prestação dos serviços de justiça. Então, esse é o objetivo da reunião de hoje, abrir para que os senhores especialistas possam, eles que trabalharam com os relatores, os subrelatores, e eles que conhecem o trabalho finalizado, possam falar sobre esse trabalho e localizar em que pontos que eles consideram que houve avanços e em quais pontos nós precisamos eventualmente revê-los, ou que nós tenhamos alguma divergência da consolidação desses pontos com os objetivos que foram estabelecidos a partir do momento em que foi criada aquela comissão no Senado. E, portanto, eu abro e pergunto se o Fred gostaria de iniciar, fazer um trabalho de abertura, ou gostaria de fazê-lo no final, ouvindo as contribuições dos demais especialistas. Então, ele me disse aqui que prefere fazê-lo ao final. Eu começaria, então, se assim todos concordarem, o Rinaldo Mousalas, o professor Daniel Francisco Mitidiero, o professor Paulo Henrique dos Santos Lucon, o Luiz Henrique Volpe Camargo, o Fred,
e se o Manzan também quisesse fazer as suas contribuições. Eu daria 10 minutos. É possível, em 10 minutos, sintetizar as principais preocupações? Então, já passo para o seu tempo para o doutor Rinaldo Mozalas. E, assim, aproveito para cumprimentar o nobre deputado Miro Teixeira e convidar para fazer parte da mesa o nosso presidente efetivo, deputado Fábio Tradi. Passo então a palavra e passo a presidência para o deputado Fábio Tradi, passo a palavra para o doutor Rinaldo Mozalas. Mas antes que consulto o deputado Fábio Tradi, se ele gostaria de fazer uso da palavra para nos ajudar aqui, vamos adiante, então vamos lá. Então, doutor Rinaldo Mozalas, por 10 minutos, para suas considerações. Eu pergunto se tiver cronômetro aqui, que nós cronometrássemos o tempo dos especialistas. Vossa Excelência pode contribuir? Tá bom. Então, com a palavra o doutor Rinaldo Mozalas, professor especialista em Direito Processual Civil. Prezado deputado Paulo Teixeira, primeiramente cumprimento Vossa Excelência e os demais que se encontram aqui presentes, agradecendo pelo convite que me foi feito e reconhecendo a importância desse ato, que é trazer esses relatórios parciais para uma discussão pública. Porque, antes de mais, eu diria a vocês que o simples fato de a gente estar discutindo o novo Código de Processo Civil já proporciona uma nova visão no atual Código de Processo Civil. O símbolo desse ato de discussão já está proporcionando uma nova discussão, como é que os atuais instrumentos se adequam a essa perspectiva do novo Código de Processo Civil. Mas, como o tempo é exíguo, eu vou tratar de uns principais pontos que eu entendo aqui do relatório parcial da parte geral, que é da relatoria do deputado Efraim Filho. E o primeiro deles é demonstrar que houve uma preocupação do deputado Efraim Filho com o tempo de participação dos sujeitos do processo, porque se percebe na prática forense que a atuação de cada um dos sujeitos dentro do processo, principalmente os sujeitos imparciais, são aqueles que comprometem por demais o tempo do processo. Então, dentro do que foi possível eliminar a participação de alguns sujeitos imparciais, assim foi feito. A exemplo da intervenção do Ministério Público nas ações de justiça, que a gente sabe que hoje, inclusive, está se tornando desnecessário pela possibilidade, inclusive, de ser realizado no plano extraprocessual. Então, esse ponto aí ele foi observado pelo deputado Efraim Filho, a exemplo da participação do representante do Ministério Público, tentando, sempre que possível, concentrar os atos e fazer com que aquilo que for desnecessário não seja realizado dentro do processo. Uma outra preocupação, e essa preocupação a gente tem que associar também a questão do processo eletrônico, é o tempo em que o processo se encontra parado. Isso é o segundo fator que vai fazer com que o processo ele demore mais em afirmar a garantia da duração razoável do processo. Um dos pontos que foi sugeridos pelo deputado Efraim Filho no seu relatório parcial é o fim da vista pessoal dos autos ao representante da Fazenda Pública, assim como aos representantes do Ministério Público. Porque tem se percebido que esse benefício que é concedido, além do benefício de prazo em dobro, tem proporcionado uma certa medida de tempo dentro da sua conveniência do representante da Fazenda Pública ou do Ministério Público para que possa atuar dentro do processo. Então, não são incomuns as situações em que o cartório judicial ele não consegue levar o processo à repartição pública e o processo ele fica esperando o representante do Ministério Público ou da Fazenda Pública comparecer ao cartório para pegar o processo, para só então ter início a contagem dos prazos processuais. Então, a proposta do deputado Efraim Filho, nesse sentido, é de eliminar essa possibilidade de ter a vista pessoal dos autos como termo inicial para a contagem do prazo para a prática do ato processual. E ele se deu como satisfeito com a simples intimação pessoal de cada um desses representantes. Outro ponto também levado em consideração pelo deputado Efraim Filho é a questão da afirmação das formas de autocomposição, principalmente a questão da conciliação dentro do processo. Buscou-se criar
colocação privilegiada da conciliação dentro da parte geral, de modo com que o juiz ele pudesse também ter a possibilidade de fazer a conciliação entre as partes, mas que pudesse também ser convocadas pessoas treinadas, capacitadas, inclusive com título reconhecido, segundo parâmetros a serem estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, para que essas pessoas elas possam auxiliar também o juiz na conciliação das partes. Essa produtividade ela vai ser, de certa forma, analisada, quem é que está conciliando bem, quem é que está conciliando mal, mas vai ser feita essa aferição do trabalho que é feito pelo conciliador, apesar da distribuição entre eles ser uma distribuição igualitária, mas certamente o Conselho Nacional de Justiça ele pode esclarecer aos tribunais locais como é que vai ser a remuneração do conciliador, se ele consegue ou não alcançar essa conciliação. Isso aí eu tenho que proporcionará uma vontade maior de o conciliador tentar conciliar as partes, não se fazer simplesmente um ato dentro do processo como se fosse um ato necessário para a parte da audiência preliminar, e sim um desempenho, uma ação com afinco do conciliador para tentar alcançar a composição entre as partes do processo. Então, esse é um ponto que foi explorado pelo deputado Efraim Filho também, fazendo a sugestão dentro dessa parte geral, em escolher pessoas que são habilitadas, pessoas que são capacitadas e pessoas que se propõem também a realizar a conciliação dentro do processo. E esse trabalho que vai ser desenvolvido pelos conciliadores, ele terá a fiscalização também do juiz, daqueles que são responsáveis pela condução do processo, e será prestigiado certamente aqueles que alcançar o maior número de composição dentro dos processos. Eu não estou querendo aqui também tirar a responsabilidade do Poder Judiciário. A conciliação... O juiz ele pode tentar a conciliação também, ele vai homologar a conciliação caso ela seja encontrada, mas ele tem a liberdade também de designar pessoas, que são os conciliadores, para tentar conseguir a conciliação entre as partes. Agora, a homologação dessa conciliação, certamente para se formar um título judicial, ele está dependendo da homologação judicial, e não pode ser simplesmente uma conciliação extrajudicial como um título judicial. Será considerado só judicial se tiver homologação entre as partes. E dentro desse viés também da conciliação, e considerando que o processo eletrônico vai deixar, de certa forma, os oficiais de justiça com menos atribuição, o deputado Efraim Filho também ele colocou, dentre as atribuições do oficial de justiça, a tentativa de receber propostas das partes para que uma possa chegar a uma composição com a outra. Então a gente sabe que quando o processo eletrônico estiver efetivamente em voga, onde todos os processos forem efetivamente eletrônicos, o oficial de justiça ele vai ter uma atividade diminuída com relação às intimações, com relação às citações e qualquer outro ato que fosse destinado a ele. Porque o processo eletrônico vai dar essa certa celeridade e vai torná-lo dispensável também da realização desses atos. Então o oficial de justiça ele vai ganhar essa nova atribuição, a atribuição de tentar também conciliar as partes a partir do recebimento de propostas que são feitas por uma e remetendo para a análise da parte contrária. Se a parte contrária também aceitar essa proposta que foi feita, que está lá registrada pelo oficial de justiça, certificada pelo oficial de justiça, as partes poderão chegar a uma composição. Mas eu diria a vocês que a principal preocupação do deputado foi realmente com o processo eletrônico. A gente tem uma primeira tentativa de se colocar o processo eletrônico a partir de 2001, com a Lei de Juizados Especiais Federais, mas na prática a gente tem percebido que há uma série de variações em sistemas, em disponibilidade do sistema, em programas que são utilizados para poder proporcionar o acesso a partir do processo eletrônico. A visão do deputado é traçar as premissas mínimas para o processo eletrônico, mas de modo que o acesso à justiça através do processo eletrônico ele seja um acesso uniforme e não tenha particularidades em cada um dos estados de modo a comprometer esse acesso. E um destaque especial também que ele fez, para a gente fazer também uma reflexão em torno disso, é que nem sempre haverá um processo eletrônico. Pode ser que o processo seja físico, mas tenha também a possibilidade da prática eletrônica de atos processuais. E até então os debates eles tinham sido mais voltados para a questão do processo eletrônico do que para a prática eletrônica de atos processuais. Então essa foi uma outra preocupação também do deputado Efraim Filho e tentou deixar explícito, pelo menos, essas questões mínimas em acessibilidade, em disponibilidade do sistema, a questão do processo eletrônico para os portadores de deficiência, seja ela visual, seja auditiva, qualquer deficiência que, de certa forma, torne dificultosa a utilização do atual modelo do processo eletrônico, isso aí está sendo também objeto de preocupação no relatório parcial da parte geral.
Outras questões também precisavam ser adequadas ao processo eletrônico. Eu estava conversando com o professor Fred Dier, ele estava dizendo hoje que a questão da intimação para litisconsórcios com procuradores diferentes só há sentido de ser prazo dobrado se o processo não for eletrônico. Quando o processo é eletrônico, não há necessidade do processo ter esses prazos privilegiados. Questão da intimação, a gente tem hoje que, segundo a disposição do atual Código de Processo Civil, que a identificação suficiente das partes já seria o necessário para tornar a intimação válida. Mas com o processo eletrônico, ou com a prática eletrônica de atos processuais, a gente sabe que a abreviação de qualquer dos nomes, ou mesmo uma letra que esteja errada, pode ser que comprometa a efetivação dessa comunicação processual. Então, essas são algumas das diretrizes que são estabelecidas em torno da prática eletrônica de atos processuais, mas também o tempo mostrará que haverá outras necessidades, por isso que tem a importância desse debate aqui, deputado Paulo Teixeira e deputado Fábio Trade. E assim encerro a minha participação e colocando também a dispor em torno desse debate. Muito obrigado, professor Rinaldo Mouzalas. Antes de passar a palavra ao professor Daniel Mitidiero, eu informo que é facultado aos presentes apresentar perguntas por escrito aos debatedores que vão respondê-las ao final do debate, e há um formulário próprio à disposição dos presentes para isso. Além do que, pela internet também, e o sistema e-democracia está atuando nesse sentido, qualquer pessoa que esteja conectada a esta sessão poderá também formular perguntas, fazer sugestões que serão analisadas pelo relator geral. Com a palavra, então, o professor Daniel Mitidiero. 10 minutos. Muito bem. Muito obrigado, deputado Fábio Trade. É uma grande honra estar aqui novamente na Câmara dos Deputados, falando com os colegas sobre o processo civil. Gostaria de saudar os deputados Mírio Teixeira, Vicente Arruda, Fábio Trade, que já o fiz, e também, de maneira muito especial, o nosso relator geral, o deputado Paulo Teixeira, que está desempenhando um papel de abertura democrática, como é de tradição dessa casa, ao ouvir a sociedade civil a respeito dos trabalhos já realizados no âmbito desta comissão. Gostaria de saudar também os colegas de mesa. É um prazer estar aqui com os colegas. O professor Casca Pinela Bueno, que se encontra aqui acompanhando os trabalhos. Dada a brevidade do tempo, eu gostaria de dividir a minha exposição em duas partes. Uma primeira parte, que tocará em questões mais miúdas, duas questões miúdas, e por questões miúdas eu me refiro aqui a questões conceituais ligadas à dogmática do Código de Processo Civil, e fazer 4 destaques gerais sobre linhas centrais do projeto do Código. Em primeiro lugar, quanto às duas questões mais miúdas que foram observadas, eu gostaria de fazer referência às emendas apresentadas pelo deputado Efraim, assessorado pelo professor Rinaldo, que me antecedeu, de números 95 e 99. 95 e 99. Eu gostaria de destacar o belíssimo trabalho produzido e apresentado pelo deputado Efraim. A meu juízo, cooperou para que o projeto de código ficasse ainda melhor, mas apenas duas questões aqui que poderiam talvez ser repensadas. A primeira constante é da emenda número 95, que trata do problema da publicação, da intimação dos atos processuais dos advogados. Eu gostaria de destacar um aspecto puramente conceitual, que talvez seja mais adequado falarmos em ineficácia da publicação e não em nulidade do ato processual praticado, tendo em conta que a publicidade é um requisito de eficácia e não algo que concerne a validade do ato. É uma questão meramente conceitual. Na emenda número 99, eu tenho uma questão mais de fundo que me parece importante. Sempre foi uma tônica nos debates sobre o projeto do Código de Processo Civil o problema da duração razoável do processo. E como nós sabemos, o problema da duração razoável do processo tem como consectário a ideia de economia processual. E a ideia de economia processual, em uma das suas possíveis vertentes, tem a ideia de que nós devemos aproveitar o máximo possível os atos processuais praticados pelas partes. Nesse sentido,
eu sugeriria, senhor deputado Paulo Teixeira, que na emenda número 99, nós não aludíssemos tão somente ao erro de processo, erro de forma do processo como um todo, que não acarretará se não causar prejuízo e chegar à finalidade, nulidade do processado. Seria talvez uma boa medida nós colocarmos que o erro do processo e dos atos processuais praticados em geral, porque isso tem o condão de abarcar todos os atos processuais praticados pelas partes no processo, os recursos em geral, os atos de postulação em geral. Isso tende a diminuir sensivelmente as extinções do processo sem ilusão de mérito. Penso que é uma oportunidade para que nós possamos tornar mais simples e mais rápido o processo civil brasileiro. Essas seriam duas observações específicas sobre esse tema. Do ponto de vista geral, eu não vou tratar aqui novamente da principiologia ligada ao projeto do Código de Processo Civil. Até porque nas outras oportunidades isso foi muito bem destacado. Importa apenas ter presente que essa ideia de simplificação das formas, essa ideia de aproveitamento do processo, para que ele possa render todo o possível, e principalmente essa ideia de que o processo deve ser um locus democrático, que deve abrigar o diálogo de todos aqueles que participam do processo, e, portanto, refletindo o espírito democrático que hoje existe no Estado Constitucional brasileiro, está muito bem retratada na ideia de colaboração no processo civil. O projeto do Código é um projeto que encampa a ideia de colaboração do juiz com as partes em toda a sua extensão e, com isso, faz com que nós tenhamos um processo mais preocupado em tutelar o direito material do que propriamente se perder no fetichismo da forma. Do ponto de vista dos aspectos gerais, então eu começaria por destacar a importância da prática eletrônica dos atos processuais da emenda número 75 do deputado Efraim. Parece que vem em boa hora. É claro que o processo eletrônico está disciplinado em lei à parte, mas é preciso que o Código de Processo Civil, como direito processual civil comum, tenha uma resposta para esse problema envolvendo a prática eletrônica de atos processuais. Como nós sabemos, não se confunde com o processo eletrônico em si. Na linha de simplificar o processo, e com isso simplificar também a maneira como nós afrontamos o problema da tutela dos direitos pelo processo civil, eu gostaria também de saudar a emenda número 104, que trata da antecipação de tutela no projeto do Código, apresentado pelo deputado Efraim. Essas emendas são muito importantes porque elas partem de uma ideia de sistematização da tutela judicional provisória a partir da ideia da técnica antecipatória e não mais, então, alçando mão das tutelas cautelar ou antecipada, e com isso torna o processo muito mais simples e, portanto, atende aquele desiderato básico que o deputado Paulo Teixeira mencionava no início da sua exposição. É realmente um grande avanço para o processo civil brasileiro esta disciplina ofertada. Também saudar com bastante entusiasmo a volta da ação declaratória incidental, porque a volta da ação declaratória incidental significa uma maior particularização do contraditório só sobre a questão principal, porque tão somente ela, a questão principal, será debatida e sobre ela recairá a coisa julgada, de modo que o sistema da coisa julgada voltará a ser, ou pelo menos será mantido como é hoje, e isso promove a segurança jurídica. Esta é a subemenda sem número no relatório, mas ela é bastante importante porque altera esse aspecto sensível do processo. E também gostaria de falar sobre uma lacuna proposital a respeito dos honorários dos advogados públicos. Nós debatemos bastante essa questão no âmbito da comissão e parece
parece a nós que essa matéria depende de exame constitucional, já que envolve, de um lado, em primeiro lugar, o problema do teto constitucional, e, de outro lado, também seria algo que estaria mais afeito a uma legislação orgânica das carreiras. Eu toco no assunto de passagem agora, em consideração aos colegas advogados públicos que aqui se encontram e que certamente, posteriormente, vão falar a respeito desse tema e vão trazer as considerações ao debate. Então, para seguir a brevidade, senhor deputado Fábio Tradi, são essas as minhas considerações e agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo com os colegas. Muito obrigado. Obrigado, professor Daniel Mitidiero, pela valiosa contribuição. Agora passamos a palavra, por 10 minutos, ao professor Paulo Henrique dos Santos Lucon. Boa tarde a todos. Inicialmente eu quero cumprimentar todos os presentes da mesa, na pessoa do deputado Fábio Tradi, parabenizar pelo excelente trabalho que está sendo desenvolvido pelo deputado Paulo Teixeira, cumprimentar todos os presentes aqui na pessoa do professor Cássio Scarpinella Bueno, que participou da comissão do Senado e está aqui também assistindo aos trabalhos, diretor do Instituto Brasileiro de Direito Processual, e tocar nos pontos mais importantes aqui, dizendo que é importante analisarmos o PL, é importante analisarmos o trabalho que já foi desenvolvido pelo deputado Sérgio Barradas e também as observações do deputado Efraim Filho. Quanto ao trabalho desenvolvido pelo deputado Efraim Filho, de notável e evidentemente merece todo o respeito, de notável saber, não é? Nós temos aí proposições muito interessantes e muito importantes. Eu falarei de pontos com os quais concordo e com os quais discordo. Em primeiro lugar, um ponto importante com o qual eu concordo, que é a questão da ordem cronológica de conclusão dos processos nos tribunais, e o deputado Efraim Filho sugere um parágrafo 4º para que a ordem cronológica seja também observada pelos membros do Ministério Público. Isso é de suma importância. Quem advoga sabe o que eu estou falando e que muitas vezes nós temos meses aí aguardando um parecer do Ministério Público. Outro ponto também é excluir da ordem cronológica as decisões proferidas monocraticamente, com base no artigo 888. Isso está no consolidado do deputado Sérgio Barradas, e o deputado Efraim também concordou com essa observação. Há alguns equívocos aí, né? Por exemplo, no artigo 48, parágrafo único do PL, do projeto de lei do Senado, é feita referência à anunciação de obra nova. Isso também foi de certa forma ignorado pelo deputado Efraim Filho e também foi deixado de lado no relatório do deputado Sérgio Barradas Carneiro. A anunciação de obra nova não consta mais como procedimento especial, portanto, não dá para colocar na parte de competência a anunciação de obra nova, uma vez que esse procedimento não existirá. Então, é preciso fazer essa correção. Outro ponto também é corrigir um erro histórico que vem sendo reiteradamente dito pelo professor Cândido Rangel Dinamarco, no seu livro Instituições de Direito Processual Civil, a respeito do artigo 95 do atual Código de Processo Civil, e este equívoco consta do PL, do artigo 48 do PL, e consta também da consolidação do deputado Sérgio Barradas Carneiro, que é justamente colocar ações fundadas em direito real, se referindo à posse, se referindo a direitos que não são reais, não é? Então, isso é um erro histórico, constante do Código Buzaide, que está presente ainda. Faço uma sugestão aqui de redação, nos termos de simplesmente relacionar os direitos que devem ser observados e em que a causa deve ser proposta no foro da situação da coisa. Então, essa é uma sugestão aqui de alteração para que seja feita essa correção de um erro histórico. O deputado Efraim Filho também fala no seu em uma de suas emendas do artigo 53 e cita a questão da separação judicial. É preciso, então, compatibilizar, e faz a observação com muita pertinência o deputado,
com até o relatório do deputado Arnaldo Faria de Sá, com base em proposta feita pela professora Regina Beatriz, baseada em julgados recentes do STJ, que falam da separação judicial, da separação por motivo de doença, e isso foi até objeto de uma exposição aqui nesta Casa Legislativa. Outro ponto louvável da proposta do deputado Efraim Filho é a reunião de ações, reunião essa feita para evitar decisões contraditórias, ou seja, a conexão vista do ponto de vista funcional. O objetivo de reunir processos é evitar decisões contraditórias. Então, esse aspecto da conexão, esse conceito novo de conexão pela sua funcionalidade é de extrema importância e consta justamente do trabalho desenvolvido pelo deputado Efraim Filho. Aqui também faço uma observação de redação no artigo 73, parágrafo 3º, que fala da intimação do companheiro na união estável, quando a causa versar sobre bem imóvel. Como é que o sujeito vai saber que existe a união estável? É preciso que conste da matrícula, da verbação no registro de imóveis que existe a união estável. Então é preciso, digamos assim, melhorar a redação para que isso fique mais claro, de forma bem clara, que deve ser observada a intimação do companheiro. Há também um dispositivo no PL, que é o artigo 80, a respeito dos deveres das partes e seus procuradores, e da imposição de multa ao Estado, quando não houver o cumprimento com exatidão de decisões judiciais de natureza antecipatória ou final e não criar embaraço à sua efetivação. E o 5 fala não praticar inovação ilegal no estado de fato do bem ou direito litigioso. Essa foi uma proposta, inclusive, do substitutivo apresentado pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, que resgata o atentado, uma vez que foram extintas as cautelares típicas, e o atentado é importante, inovar no processo passa a ser um ato atentatório à dignidade da justiça. E isso foi incorporado pelo deputado Efraim Filho. Eu diria o seguinte, que isso tem que constar também dos dispositivos que versam sobre litigância de má-fé. Ou seja, inovar no processo é litigância de má-fé. Não cumprir decisões antecipatórias ou provimentos finais é também litigância de má-fé. Então, incluir também esses dispositivos na parte de litigância na parte que dispõe sobre litigância de má-fé. Sobre os honorários de sucumbência para advogados públicos, foi referido aqui pelo meu caro colega e amigo Daniel Mitidiero, eu destacaria que até no projeto de lei, na emenda número 10, que passou pelo Senado, então o deputado Walter Pereira, é feita a referência ao artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, com a redação da emenda constitucional número 41, que fala justamente do teto. Então, penso que isso deva ser tratado numa discussão fora do Código de Processo Civil e que é um tema muito polêmico e tem que disciplinar a própria carreira dos procuradores. Então, fica aqui a observação e a observação de que isso já foi objeto de análise no Senado Federal. A questão de proceder com lealdade e boa-fé foi colocada na parte geral no consolidado do deputado Sérgio Barradas Carneiro, foi colocada só boa-fé. Eu acrescentaria também a lealdade neste ponto. Também a questão alguns equívocos aqui de redação, que não vale a pena aqui mencionar, que acho que é importante levar ao conhecimento do senhor relator geral. Acho também que é importante ter uma previsão de processo eletrônico no Código de Processo Civil, mas acho também que nós temos que pensar num Código de Processo Civil que dure muitos anos. 40 anos, nós não estamos fazendo um Código de Processo Civil para o ano que vem, para vigorar por 5 anos. Então, dentro da proposta do deputado Efraim Filho, há um salutar disciplina sobre o processo eletrônico, mas eu considero que isso deva estar numa lei separada do Código, porque o processo eletrônico evolui constantemente. E se colocarmos isso no Código de Processo Civil, nós corremos o risco de, em 5 anos, essa parte ficar toda ultrapassada.
Então, acho a proposição muito boa, no entanto, toda essa disciplina detalhada do processo eletrônico deve constar fora do Código de Processo Civil, em lei separada, e aqui faço a sugestão aos ilustres deputados federais. Fica também aqui o elogio à sistematização da tutela antecipada, tentativa, é preciso um aprimoramento, a volta da ação declaratória incidental. Acho que é preciso voltar ao conceito de litisconsórcio necessário constante do projeto de lei do Senado, já que a proposta feita pelo deputado Efraim Filho está equivocada. E, com isso, eu encerro aqui minha participação, agradecendo a todos e agradecendo em particular aos deputados, ao relator geral e ao presidente, deputado Fábio Tradi. Muito obrigado. Obrigado, professor Paulo Lucon. Antes de passar a palavra ao professor Luiz Henrique Volpi Camargo, faço questão, em nome da comissão, de saudar a presença do presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, Evandro de Castro Bastos, do Fábio Capucho, da presidente da Associação dos Advogados Públicos de Mato Grosso do Sul, e do professor Cássio Scarpinella Bueno, professor de Direito Processual Civil da PUC de São Paulo. Sejam bem-vindos. Com a palavra, professor Luiz Henrique Volpi Camargo. Excelentíssimo senhor deputado federal Fábio Tradi, excelentíssimo senhor deputado Paulo Teixeira, senhoras e senhores deputados, gostaria de agradecer mais uma vez o convite de estar aqui, poder falar vossas excelências e, enfim, poder participar de todo esse processo. Quero também fazer uma saudação muito especial ao professor Cássio Scarpinella Bueno, que muito contribuiu com o Senado Federal e com a redação do projeto tal qual ele chegou aqui até esta casa. Fica aqui os nossos agradecimentos por essa contribuição, por sua presença. Também quero saudar o procurador do Estado, Fábio Capucho, representante de Mato Grosso do Sul, nosso conterrâneo. E quero, o deputado Paulo Teixeira em especial, destacar 5 ou 6 pontos importantes, não sem antes elogiar o trabalho que foi realizado pelo deputado Efraim Filho, um trabalho respeitoso com os que o antecederam, foi um trabalho que ele não quis de maneira alguma reinventar a roda, muito ao contrário, quis fazer alterações cirúrgicas que, em sua grande maioria, contribuíram para o aperfeiçoamento. Nesse sentido, também fica estendido nossos cumprimentos ao Rinaldo, que o auxiliou, o assessorou de maneira mais direta. Mas, como toda obra humana, ela é suscetível de alguns aperfeiçoamentos ou, em muitos casos, de não inclusão de algumas coisas que o deputado Efraim propõe. A primeira delas, eu chamo a atenção ao artigo 12, quem tiver o artigo 12. O artigo 12, o que trata o artigo 12? Ele propõe criar uma ordem cronológica de julgamento de processos judiciais. Essa ordem cronológica ela tem o objetivo de dar um mínimo de previsibilidade às partes quanto à possível data do julgamento do seu processo. Afinal, o projeto exige que um processo, quando esteja maduro para ser sentenciado, ele seja incluído numa lista pública. Então, a parte saberá, se o seu processo é o de número 3.550 e o juiz produz 50 sentenças por mês, fazendo uma conta de matemática, ele vai saber que daí mais ou menos uns 10 anos o seu processo será julgado, mas enfim, ele saberá que daqui 10 anos precisamente o seu processo será julgado. Então parece uma regra republicana, uma regra muito importante, e o deputado ele avança quando ele estende essa exigência ao Ministério Público, que também tem que emitir pareceres em ordem cronológica. Mas com o mais elevado respeito, ele, no seu parágrafo 3º, incorre em com o devido respeito, mais uma vez, retrocesso. Porque o parágrafo 3º, que consta lá da emenda número 2, ele diz o seguinte: nos tribunais, nas causas que admitam julgamento por decisão monocrática, poderão ser decididas antes daquela que, tendo ido anteriormente à conclusão, tenham de ser decididas pelo órgão colegiado. Em suma, ele dá a liberdade de o relator tirar um processo da ordem cronológica de julgamentos. E essa regra, ela é feita justamente para regular a atividade do magistrado. Ora, se a regra é feita para regular a atividade do magistrado, se dá a ele, destinatário da regra, o poder de flexibilizá-la, então a regra perde o seu sentido. Então, de duas uma, ou nós não introduzimos
o parágrafo 3º, ou nós eliminamos, vez por todas, o próprio artigo 12, o que me parece, com devido respeito, não é a medida mais adequada, na minha modesta opinião. Esse é o primeiro aspecto. Então, emenda número 5, artigo número 12. Uma outra, essa mais simples, mas de bastante impacto. A emenda número 46, que trata do artigo 76, esse artigo 76 é o correspondente ao atual artigo 13 do CPC de 73. Esse artigo 13 é o artigo que permite a regularização da representação processual. O advogado atuou sem procuração, ele pode, o juiz marca um prazo para que ele regularize e ele junta a sua procuração regularizando a sua representação processual. Mas no âmbito dos tribunais superiores, STJ e Supremo, essa regularização não é admitida há muitos anos, tanto que há uma súmula, a de número 115, que diz que é inexistente o recurso excepcional subscrito por quem não tem procuração. Então, é uma súmula que coloca a forma na frente do mérito. E tudo no pressuposto de que esses tribunais não seria possível a regularização da representação processual. E o Senado especificou que, nesses dois tribunais, sim, seria possível a regularização da representação processual. Mas o deputado Efraim, ele, me parece, no sentido de simplificar a redação, trocar a menção que existia à STJ e à Supremo, ele colocou tribunal. Acontece que a simples referência a tribunal pode levar à manutenção do atual entendimento do STJ e Supremo de que recurso subscrito por quem não tem procuração é recurso inexistente. Então, parece que ali, uma sutileza, só ao invés de tribunal, colocar qualquer tribunal, para deixar claro que essa nova regra abrange a STJ e abrange também o Supremo Tribunal Federal. Vai na linha do processo, do projeto, que é simplificar, colocar mérito na frente de forma. Uma outra também observação que é de se fazer diz respeito à emenda número 30, deputado Vicente. Essa emenda número 30, ela trata do artigo 80, que fala do dever das partes, uma série de deveres que as partes têm, de agir com lealdade, uma série de contribuições. E esse dispositivo, ele prevê lá no seu parágrafo 6º a possibilidade de recorribilidade imediata. Ou seja, uma decisão tomada afronta qualquer daquelas regras do artigo 80, desafia contra aquele contra qual a sanção for fixada, dá a ele o direito de recorrer imediatamente. Qual que é o problema disso? Não é que eu seja contra recurso de maneira nenhuma. Só que a lógica do projeto é unificar da maior forma possível o momento de recorribilidade para depois da sentença. Então, esta, me parece, seria, sim, uma decisão que deveria, sobre ela não ocorrer a preclusão e permitir que ela seja questionada lá na apelação, se for o caso, ou nas contrarrazões, conforme o resultado da sentença. Mas não permitir, desde logo, o agravo de instrumento, porque não é só um recurso que nós estamos criando com esse parágrafo 6º. É o agravo de instrumento, do agravo de instrumento um agravo interno no próprio tribunal, daí um embargo de declaração, daí um recurso especial, um outro agravo interno e uma linha recursal toda fruto dessa única decisão que aplica uma sanção por um ato que, em primeiro grau, foi tido naquele momento como atentatório à dignidade da jurisdição. Então, parece ser o caso de suprimir, melhor dizendo, de não acrescentar, como ele propõe, o parágrafo 6º do artigo 80. O outro, deputado Paulo Teixeira, esse muito, muito importante, bastante delicado, diz respeito à emenda número 60. A emenda número 60, ela trata do artigo 125, que é o correspondente ao atual 134 ou 135 do nosso Código, que é o que trata da suspeição de magistrado. E o que me parece que seria um avanço que Vossa Excelência, deputado, poderia, enfim, implementar, né, e que o deputado Efraim não implementou. Desde 1994, os honorários advocatícios pertencem ao advogado, não mais à parte como antes, no regime anterior a 94, da Lei 8.906. Bom, em sendo assim, o advogado é interessado diretamente no resultado da causa. Se ele vencer, ele diretamente recebe dinheiro. Se ele não vencer, ele não recebe dinheiro. Então, se ele é diretamente interessado no resultado da causa,
a amizade entre juiz e advogado tem que ser causa de suspeição. A amizade íntima ou a inimizade. Percebam que até no caso de inimizade é ainda mais grave. Imaginem uma cidade pequena ou um estado pequeno onde há um magistrado que não gosta de um determinado advogado. Daí para frente, de maneira velada, ocorre uma perseguição àquele profissional. E aquele profissional não tem arma para se liberar dessa perseguição. Então, me parece que seria um avanço muito grande essa colocação de que há suspeição, tanto quando houver amizade quanto inimizade. Só um dado de direito comparado, e é um artigo muito interessante, deputado Paulo, do ex-desembargador Vladimir Passos de Freitas, é um artigo que está no Conjur, e ele traz lá a notícia de que na Itália, isso é uma regra. Na Itália, é uma regra, é direito positivo, e inclusive a amizade do magistrado não pode existir não só com o advogado, mas também com a esposa do advogado. Quer dizer, na Itália não se quer nenhum tipo de influência nessa relação. Então, parece que seria um avanço, Vossa Excelência, chegar nesse ponto. Meu tempo já está esgotando e eu tenho uma última. Também me parece um pouco delicada. Nem tanto quanto a anterior. Mas a emenda número 68. A emenda número 68, ela trata da mediação. E ela coloca lá, em um dos seus parágrafos, que a atividade do mediador, ela será considerada para fins de cômputo daquele prazo de 3 anos que é exigido para que alguém preste um concurso público para juiz, promotor. Me parece, com o devido respeito, que esse não é o melhor caminho. Porque o treinamento, o que a Constituição parece exigir, é que aquele profissional que queira, no futuro, seguir uma dessas carreiras que a Constituição exige, ele tenha a vivência de estar do outro lado do balcão, preponderantemente. E o mediador, grossíssimo modo, pelo menos aos olhos da população, ele funciona como um juiz, grosso modo. O cidadão ele vai identificar que ele está na ponta da mesa ou conduzindo a reunião como um juiz. Essa atividade, me parece, com devido respeito, ela não pode ser computada como atividade para cumprimento dos 3 anos. Então, eu sugeriria a supressão do parágrafo que trata desse assunto lá no artigo 149. Teria ainda, deputado Paulo, outras questões a comentar, tanto para elogiar quanto, com devido respeito, para criticar, mas devido ao esgotamento do meu tempo, ficamos para uma outra ocasião, para uma reunião privada, se possível. Obrigado. Muito obrigado, professor Luiz Henrique Volpi Camargo. Antes de passar a palavra ao último expositor, Fred Didier Júnior, nós temos uma metodologia aqui na comissão. Na dúvida, nós optamos por legitimar mais e mais democraticamente os nossos trabalhos. Então, conversando com o relator, que também não se opôs antes, até incentivou, vamos ouvir o professor Cássio Scarpinella Bueno para que, nos seus 10 minutos regulamentares, possa expor suas ideias sobre o relatório parcial de Efraim Filho. Com a palavra, o professor Cássio Scarpinella. Obrigado, deputado Fábio Tradi. Cumprimento entusiasticamente também o deputado Paulo Teixeira, eminentes deputados, colegas de mesa, professores, toda a audiência. Agradeço a oportunidade aqui para tecer. Pretendo nem ocupar os 10 minutos. A última vez que falei isso, falei durante 30. Não aqui, enfim, não vou dizer, mas vamos dizer. Mas aqui eu cumprimento entusiasticamente os trabalhos que estão sendo conduzidos nessa Câmara, nos deputados. Acho, e é uma preocupação minha, uma preocupação que nós, com o Luiz Henrique, com o ministro Atos Guzmão Carneiro, com o deputado Pavan, no Senado tivemos, uma preocupação grande, que é uma preocupação que me parece que também está sendo perseguida aqui, de manter a coerência do anteprojeto da Comissão de Juristas, lógico, melhorando, aperfeiçoando, esclarecendo, mas mantendo, e necessariamente mantendo, porque sob pena de desvirtuarmos o projeto, e, afinal de contas, o que leva à criação do novo CPC é justamente o emaranhado de normas que hoje temos, o Código Busaide, com as reformas, como todos nós sabemos, e, nesse sentido, então, acho que todo cuidado é pouco. E aqui, então, trago só 2 considerações mais importantes com relação ao livro 1, né, que é a pauta de hoje. A primeira, até fazendo aqui uma homenagem ao meu querido amigo professor Daniel Mitidiero, mas não é com relação ao conteúdo, mas é com relação à nomenclatura. Eu, particularmente, não ligo muito para a nomenclatura, mas aqui acho que, e com a devida vênia do entendimento contrário, a sugestão do deputado Efraim Filho
isso estava lá na proposta do deputado Barradas também, de tratar a tutela antecipada como gênero, né? Com a devida vênia, eu tenho muito medo, em termos práticos, não só acadêmicos, a minha preocupação não é acadêmica, é prática, que isto gere uma confusão muito grande. Assim como, antes de 94, a cautelar era uma coisa muito restrita, e ninguém podia satisfazer nada, ninguém antecipava nada, e é por isso que a tutela antecipada veio, para, então, pela tutela antecipada se satisfazer. Eu tenho medo agora que haja uma vingança da tutela antecipada, porque haverá aqueles que dirão que a tutela antecipada é tutela antecipada, então ela não pode meramente acautelar. E justamente como a preocupação é assegurar o direito material, não é discutir a técnica processual em si mesmo, sugeriria que se recuperasse aquilo que o anteprojeto e o projeto no âmbito do Senado Federal, ao meu ver, colocou bem, tutela de urgência e, por que não, a tal da tutela da evidência. É certo que a proposta aqui do deputado Efraim Filho traz avanços em relação ao que foi discutido no Senado. Há pontos lá que foram bem esclarecidos e certamente outros poderão ser ainda mais bem esclarecidos. Mas, por incrível que pareça aqui, eu tenho medo que a nomenclatura, o nome empregado, não obstante as razões empregadas, lógico, mas que tutela antecipada gere aí um desnecessário conflito na prática forense. Porque, no fundo, é o embutimento de uma liminar generalizada, essa, ou talvez, até porque não, vamos adotar o nome liminar de uma vez, sei lá, alguma tutela interdital, ou manter a ideia de tutela de urgência, mas evitar, pelo menos esse é o meu pensamento, com o máximo respeito, evitar o nome tutela antecipada, porque é um instituto, bem ou mal, muito definido no direito brasileiro atual, na academia e na prática, que não se confunde com outras técnicas de tutela de direito material. E, fazendo eco aqui ao meu querido amigo professor Paulo Lucon, colega de diretoria do Instituto Brasileiro de Direito Processual, também pode parecer desnecessário, mas aqui eu acho que também desanda um pouco além do problema conceitual, a emenda 54 é o litisconsórcio necessário, né? Com devido respeito, não me parece correto dizer que o litisconsórcio será necessário quando ele for passivo e unitário. Pelo menos na ação popular, e há decisões do STJ também com relação à chamada ação de improbidade administrativa, onde isso não se verifica. Quer dizer, o litisconsórcio necessário é uma coisa, o litisconsórcio unitário é outra coisa. Embora haja uma certa sobreposição de figuras, não me parece que a lei deva amalgamá-las, como se propõe aqui na emenda 54. E também dizem que o mais correto é que a lei não procure conceituar as coisas, deixando aí para a doutrina, para a jurisprudência, para o dia a dia forense esta questão. E uma última observação que eu anoto aqui, para ser bastante breve, né, inaugurando então uma nova fase do processo de verdadeira brevidade, é amalgamar as emendas número 88 e 86. A 88, ao meu ver, correta, pertinente, ela complementa, ela fala do artigo 213, diz, olha, os casos de extinção do processo liminar, a improcedência liminar e tal, fica dispensada a citação do réu, mas o escrivão terá como dever a comunicação do réu. Proporia aqui que o código falasse que esta comunicação faz as vezes de uma citação, para que, vez por todas, se encerrem os problemas sobre ser ou não constitucional a regra, à luz do contraditório, ampla defesa e tal. E se isto for aceito, cairia a coerente, mas ao meu ver aí se tornaria incongruente, a emenda 86, que diz que a citação é indispensável para a validade do processo, salvo nos casos de extinção liminar. Ao meu ver, precisa haver a citação. O problema é comunicação, né? Num processo republicano, o professor Daniel colocou bem, nesse locus, né, democrático, republicano, a citação é indispensável. Eu tenho o direito de saber, mesmo que eu não tenha precisado me defender. Então, eu estou citado, mesmo que a posteriori, e nesse sentido completaríamos o 213, e aí ficaria prejudicada a emenda 86. São essas muito breves as considerações, agradecendo a oportunidade e louvando os deputados Paulo Teixeira e Fábio Tradi pela excelência dos trabalhos, assim como a comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Cássio Bueno. Vamos ouvir agora o professor Fred Didier Júnior para a última exposição deste colóquio,
Depois, então, abriremos a palavra ao relator geral e aos deputados para o debate. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Fábio Tradi, presidente dessa comissão. Boa tarde, deputado Paulo Teixeira, relator. Boa tarde, deputado Vicente Arruda. Meus amigos aqui da comissão que deu apoio à Câmara, professor da plateia, meu amigo Cássio. Eu tenho 10 minutos para poder fazer uma pequena exposição sobre a parte geral. Eu gostaria de ressaltar alguns pontos que me parecem importantes e fazer alguns comentários sobre o que os meus colegas disseram. Há a necessidade de algumas correções formais na parte geral, a começar pelo fato de a parte geral estar dentro de um livro, no projeto, e uma parte é maior do que um livro, então não pode fazer parte, não pode ser conteúdo de um livro, né? Então, na verdade, a parte tem que conter livros e não fazer parte de um livro, de acordo com a Lei Complementar 95. Então, é preciso fazer essa correção formal, manter a ideia da parte geral, mas criar uma parte especial, já que é um código, o projeto ele veio com parte geral sem parte especial, então tem que fazer essa correção. Me parece muito importante nós não perdermos a oportunidade de regular de maneira mais clara e exaustiva o problema da concessão do benefício da gratuidade da justiça. O projeto trouxe isso, incorporou, pretendeu resolver o problema do pedido de revogação da justiça gratuita, mas há uma série de questões da lei de 1950, uma série de questões que precisam ser logo resolvidas. Então, esse é o momento, já que vai fazer um novo código, já que vai tratar disso no código, é preciso fazer essa solução e já incorporando todas as questões como possibilidade de benefício parcial, possibilidade de benefício por ato, possibilidade de parcelamento em vez do benefício. Assim, uma série de coisas que a doutrina sugere e a jurisprudência acolhe. Então, me parece importante. Me parece muito importante também disciplinar um pouco melhor o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é uma grande mudança reclamada há muitos anos pela doutrina e pela prática, que é a criação de um incidente processual que regulamente o modo de se desconsiderar a personalidade jurídica. A ideia é muito boa, tem que ser mantida, mas me parece que com uma correção. O projeto ele veio não só regulando o modo de desconsiderar a personalidade jurídica, mas também hipóteses de desconsideração. E as hipóteses de desconsideração não é para a gente aqui. Daí a quantidade de emendas parlamentares aqui da Câmara dos Deputados, inclusive contrárias à redação do artigo 77 do projeto, que consolidam todas as hipóteses de desconsideração existentes no nosso ordenamento. Não é o caso. O caso é só de regular a desconsideração nas hipóteses previstas, exatamente, Código Civil, Defesa do Consumidor, legislação ambiental, etc. Isso me parece um ponto muito importante que a Câmara pode ajudar. Quanto à observação do professor Cássio e do professor Mitidiero, né, que falaram sobre o mesmo tema com visões um pouco distintas, eu gostaria de dar a minha opinião. Eu acho que a proposta do deputado Efraim Filho é uma grande proposta. No meu modo de ver, a vingar essa proposta, nós daremos ao mundo mesmo, jurídico, ao mundo, o regramento processual mais simples e tecnicamente perfeito a respeito das tutelas provisórias, da tutela fundada em cognição sumária, porque o nosso sistema hoje já é um sistema muito completo em relação a isso, muito completo. Só que é um sistema confuso, completo, mas é confuso porque ele foi sendo construído ao longo de 40 anos, então ele é regulado em diversos artigos. Então, qual foi a ideia do projeto, a ideia original do projeto? Vamos estabelecer um regime jurídico único de tutela fundada em cognição sumária, que é uma grande ideia. Uma grande ideia. Isso já veio desde o anteprojeto, o Senado incorporou. Essa ideia está totalmente mantida na proposta do deputado Efraim. Manter o regime jurídico único. E o medo, o receio que Cássio tem, que é um receio absolutamente natural, me parece que pela proposta, Cássio, esse receio perceba que esse risco não vai acontecer. Porque, o que é que está aqui dito? O juiz pode dar tutela antecipada, ou seja, tutela fundada em cognição sumária.
seja essa tutela antecipada, isso está no projeto, seja ela expressamente para satisfazer, seja ela para cautelar, e usa inclusive o nome cautelar, está aqui dito. Ou seja, eu entro com um período de tutela antecipado. O juiz vai dizer assim, mas isso é cautelar, não tem problema, é possível, está expressamente. Não, é satisfativa, também é indiferente, porque os pressupostos passam a ser os mesmos, porque passa a ter um regramento só, é um regime só, todos os pressupostos para a tutela fundada em cognição sumária. Então, todas as discussões conceituais que existem há 20 anos, e nossa geração acompanhou bem, né? Nós somos a geração que acompanhou isso do início até hoje, todas essas discussões acabam, todas. Porque como não há mais 804 e 273, e parágrafo 3º do 461, não há mais 3 artigos que regulam a tutela liminar fundada em cognição sumária, e sim um regramento único, eu quero uma tutela fundada em cognição sumária. Os pressupostos são os mesmos. Seja ela para efetivar, seja ela para acautelar. E isso está na proposta. Inclusive, isso veio do Senado. No Senado está lá dizendo a tutela de urgência pode satisfazer ou assegurar. O problema é que a tutela fundada em cognição sumária não é sempre de urgência. Esse que é o ponto. Não é sempre de urgência. Urgência é uma hipótese em que se admite tutela fundada em cognição sumária. Mas não a única hipótese. É por isso que me parece que há uma arrumação. Uma arrumação. E o problema terminológico, que é um problema sério, e a gente tem que ter cuidado com o problema terminológico mesmo, do jeito que está na proposta, eu acho que esse risco não existe, simplesmente não existe. Vamos pensar em todas as possibilidades aqui. Eu entro com a tutela antecipada, o juiz pensa que é cautelar aquilo que eu pedi. O regramento é o mesmo e está expressamente permitido o que pode conceder. E veja, não é implicitamente permitido, não, é expressamente permitido. Está lá, a tutela antecipada cautelar. A tutela antecipada que satisfaz, que realiza o direito. Então, eu acho que a gente acaba com essa barafunda conceitual que nós temos hoje, acaba com essa barafunda normativa que nós temos hoje, porque nós temos diversos artigos que tratam, basicamente, de situações que ou se confundem ou se assemelham demais. E aí, na prática, os advogados têm dificuldade de distinguir um da outra, e os juízes também, e aí gera toda essa dificuldade que todos nós conhecemos, essas brigas. Acaba com discussão sobre fungibilidade, acabou, não tem nem que se falar em fungibilidade, porque não há mais erro. Porque só se pode falar em fungibilidade, só a razão de falar em fungibilidade, se houver um erro, e aí vamos ignorar esse erro para ir para o certo. Como não haverá mais erro, porque eu vou pedir sempre a mesma coisa, eu quero uma tutela dada antes de o juiz chegar à conclusão final a respeito daquele assunto. Tutela fundada em cognição sumária. Então, me parece que assim, eu reputo, né, uma grande proposta, um grande momento nós que somos, isso talvez politicamente não tenha nenhum peso, mas os processualistas civis brasileiros são indiscutivelmente aqueles que mais conhecem esse assunto no mundo. No mundo. Você vai com Cássio, Lucome, Tidieiro, não tem ninguém no mundo que conheça tanto de técnicas relativas às tutelas sumárias como nós, porque nosso sistema é um sistema muito complexo. Então, nós temos que nos valer desse respaldo teórico que temos, e é nosso, e produzir uma lei, é o momento, né, enfim, de produzir um código que esteja adequado a esse repertório teórico que é nosso. Então, do jeito que está, não gera, me parece que não há o risco, esse risco que Cássio pontuou, que é um risco que eu, particularmente, aqui na comissão, e os meus colegas podem ver, eu sou o sujeito que mais tem medo disso. Para mim, o problema terminológico é um problema chatíssimo, né? Porque ele existe e quem não quer julgar ou quer julgar de uma maneira diferente se vale nessas discussões terminológicas para poder fazer coisa errada. Então, a gente tem aqui, tanto que na comissão nós vamos propor o retorno do termo reconvenção, o retorno do termo jurisdição voluntária, que são expressões consagradas há séculos, e aí não é exagero, que foram trocadas por outras expressões no Senado sem nenhuma razão de ser. Porque às vezes você troca só um nome, mas mantém o mesmo regramento.
A reconvenção, por exemplo, manteve a mesma hipótese de cabimento e só fez trocar o nome. Aí vai gerar 13 teses de doutorado para discutir, e acontece, e a gente sabe que acontece, tese de doutorado para discutir a diferença entre o nome pedido contraposto e o nome reconvenção. Agora, eu penso o seguinte, que acabaram-se todas as teses de doutorado distinguindo tutela cautelar de tutela antecipada. Quer dizer, essa emenda do deputado Efraim é para acabar com as teses. É uma emenda de prevenção de discussão terminológica. Ah, você quer pedir o quê? Você quer pedir uma medida que realize seu direito? É do mesmo jeito. Quer pedir um arresto? É do mesmo jeito. O deputado Miro, que não está aqui, ele apresentou várias emendas, e eu acho que esse comentário é importante para perceber a importância disso. O deputado Miro, que apresentou umas 60 emendas, algumas delas iam no sentido de resgatar o nome cautelar. Porque o nome cautelar desapareceu do projeto. E aí imaginem isso. Você vai tirar da letra do código o substantivo ou adjetivo cautelar. Quantas teses surgirão a respeito desse assunto? Porque cautelar é um instituto absolutamente compreendido, disseminado, e cujo nome foi eliminado. Então a gente teve a preocupação, e inclusive eu conversei isso com o professor Bedak, de trazer de volta a cautelar para acabar com a discussão. Veja que tanto na emenda do deputado Jerônimo Gergen, que apresentou isso, o deputado Efraim Filho, a ideia é trazer de volta o termo cautelar. E a emenda do deputado Efraim resgata a cautelar, inclusive adotando uma das emendas propostas pelo deputado Miro Teixeira, que queria o retorno da cautelar. Cadê a cautelar? Ia ser uma discussão que ia surgir, porque a cautelar desapareceu, teria desaparecido, ou está fora do projeto. Então, eu me estendi um pouco nesse tema, porque eu vi que surgiu esse debate aí entre o professor Cássio e o professor Mitidiero, e eu queria registrar o meu entendimento a respeito do assunto e conversar com o meu amigo Cássio, e que me parece que esse receio, do jeito que está escrito, esse receio, me parece que não há risco disso acontecer. Pode ser que outros problemas surjam, agora esse me parece que não. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, estou à disposição de todos e vamos tentar fazer um grande código. Muito obrigado, professor Fred Didier Júnior. Com a palavra, o deputado Vicente Arruda. Senhores palestrantes, senhor presidente, senhor relator, todos os pronunciamentos foram muito objetivos e focaram pontos específicos da parte geral. Eu queria anotar, trazer a questão da conciliação. Eu acredito que a emenda proposta pelo deputado Efraim cria um problema que já existe no Código